Yara! Bem-vinda, bem-vinda! Que alegria! Ó, o pessoal chegando, Marielle, colegas de profissão, amigas. Que alegria estarmos reunidas aqui, hein? Oi, Éder! Gente, eu tô achando boa essa ideia da live, que a gente pode encontrar com pessoas que às vezes tem um tempão que a gente não vê. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio? Oi, Fernando! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse momento nosso. Yasmin, que bom, gente, que vocês chegaram. Estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio por aí? Oi, Thalita, Danúbia, quanta gente querida chegando. Eu acho que o retorno aqui demora um pouco eu ver as mensagens. Está ótimo o áudio? Ah, então, coisa boa, Nayara. Muito bom, Yasmin. Que alegria, né, gente? Hoje é o segundo dia do nosso projeto. Então, sintam-se à vontade nesse espaço que é para a gente refletir um pouquinho sobre a vida, a partir dos ensinamentos de Jesus. Ontem eu comentei um pouquinho como que surgiu essa ideia, mas talvez tem pessoas que estão chegando agora, né? Que há muito tempo eu venho percebendo o quanto os ensinamentos de Jesus têm a contribuir para a nossa compreensão de ser humano, né? Dos relacionamentos interpessoais. E assim, há uns anos atrás, eu encontrei esse livro, Habilidades Sociais, o Modelo de Jesus, desses dois autores que pra gente são referência, esse casal, o Almir e a Zilda Delprete, que é um casal muito especial, que vem publicando várias pesquisas na psicologia, desenvolveram testes para que a gente avalie as habilidades sociais, para que a gente melhore esse potencial humano. E assim eles escreveram esse livro e eu fiquei numa vontade de fazer algo a partir desse conteúdo que para mim já era algo que eu ainda ficava admirada de ainda não ter encontrado, né? Pela conexão que tem dos ensinos de Jesus com a psicologia, com as habilidades sociais. Então esse momento nosso aqui não tem a pretensão de aprofundar, né, nessas questões históricas, religiosas, não tem a intenção de falar pela perspectiva de uma religião ou de outra, né? Não tem o ideal de esgotar todo o assunto das habilidades para a vida. É simplesmente um momento para a gente poder conectar com esses ensinos, né? Nessa época que a gente dedica a humanidade toda para comprar presentes, para preparar para o Natal. E o Natal, que é essa comemoração, que é esse relembrar dos ensinos de Jesus, se torna também uma época propícia, assim que eu acredito que toda época também é, para a gente poder conversar sobre esses ensinos de Jesus e as habilidades para a vida. Então hoje, vocês viram qual é a habilidade que a gente vai conversar? Ontem a gente falou sobre o autoconhecimento, né? Conversamos sobre a parábola dos talentos, refletimos sobre isso. E hoje, alguém chegou a ver qual é a habilidade para a vida que a gente vai conversar hoje, que a gente vai refletir? E os ensinos de Jesus? Quem chegou a ver? Elizabeth, Carol, Leidiane, Núbia, Flávia, bem-vindas, bem-vindas. Então, enquanto vocês relembram qual é a habilidade para a vida de hoje, eu convido vocês para a gente fazer um primeiro exercício, que dizem que um dia um jovem queria buscar mais sabedoria, então buscou um grande professor para buscar esses ensinamentos. Chegando lá,
esse jovem começou a falar de tudo que ele já sabia. Veio tantos conhecimentos, tantas experiências, ele foi compartilhando da sua trajetória, do que ele já leu, do que ele estudou. E assim, esse professor chamou o aluno para sentar. Senta aqui e vou te servir um chá, você aceita? E o jovem aceitou, empolgado, falando. E o professor foi enchendo a xícara, enchendo a xícara e a xícara derramou de chá. O jovem ficou assim, né, surpreendido. Como que o senhor derrama esse chá? O senhor que tem tantos conhecimentos sobre a vida, sobre tudo, né, que trabalha tanto a atenção plena, está derramando o chá, o senhor não está vendo? E assim, esse mestre, esse professor, ele diz, né? Então, quando a xícara está cheia, não cabe mais nada. Então, para esse momento da reflexão, da nossa tarde, né? Eu convido vocês a esvaziar um pouquinho essa xícara, a respirar fundo, a se entregar um pouquinho nesse momento, que é um momento de autocuidado também, de reflexão. Então eu te convido a perceber como está a sua respiração agora, como está o seu coração, os batimentos cardíacos, como está o seu corpo, como estão os seus pés, suas pernas, a coluna. Pare um pouquinho, preste atenção, se perceba. Como estão seus ombros, seus braços, suas mãos, o seu pescoço, o seu rosto? Qual é a sensação da roupa no corpo? Como você está agora? É um convite para se perceber. Agora, nesse momento, nós não precisamos preocupar com nada. Vamos nos dar esses minutinhos para esvaziar nossa mente um pouco e nos conectarmos com esse momento presente. Assim, aos poucos, podemos nos visualizando em uma grande roda. Aqui com tanto de gente querida, algumas pessoas que vieram ontem. Ana, que bom. Tia Reca, Fernanda, tia Carla, que alegria, gente. Quantas pessoas queridas. Beatriz. Então agora a gente está todos numa grande roda. Uma roda que a gente não precisa preocupar com julgamentos, que a gente não precisa preocupar com nada. Só estar aqui. Então hoje, estou vendo que ninguém comentou qual é a habilidade para a vida de hoje, né? Então eu vou contar. A habilidade para a vida, para a gente refletir hoje, é uma das habilidades que eu tenho tanto carinho por ela e tenho uma vontade de conseguir um dia desenvolvê-la em mim, que eu me sinto no processo de aprendiz das habilidades para a vida, que é a empatia. Empatia, conectar com o outro. E para nos ajudar a entender essa habilidade, a gente escolheu aqui a parábola do bom samaritano, que eu tenho certeza que todos vocês devem conhecer já essa parábola. E como a gente conversou ontem, que no processo de autoconhecimento, a gente está sempre em transformação. Então, todas as vezes que a gente retoma um livro, uma história, mesmo aquelas conhecidas, nós não somos os mesmos, nós não somos as mesmas e podemos aprender, né, algo novo, refletir algo novo. Então, esse dia é dedicado, então, para a gente pensar um pouquinho na empatia. Tem uma história que eu gosto demais, que me faz a entender um pouquinho mais dessa habilidade. Conta-se que um macaco na floresta estava ali disposto a fazer amigos. Então ele andou para um lado, andou para o outro, resolveu tomar um pouquinho de água no rio.
Quando o macaquinho foi tomar água no rio, ele olhou lá no rio e viu um peixe. Ele olhou o peixe e ficou desesperado. Aquele peixe tão simpático poderia ser seu amigo, mas ele estava ali debaixo d'água, o peixe estava afogando. E o macaquinho ficou tão desesperado, ele andou para um lado, pulou numa árvore, pulou em outra árvore, para pensar como ele podia salvar aquele peixinho que poderia ser seu amigo e que estava ali afogando na água. E esse macaquinho, então, ele foi mais que depressa, criou coragem, saltou, deu um pulo nesse rio gelado, pegou o peixe, tirou ele de lá. O peixe começou a agonizar, né? E aí o peixe não sobreviveu e o macaquinho pensou: eu devia ter tirado ele antes. Se eu tivesse tirado ele antes, ele não tinha morrido. Então, para a gente começar a refletir sobre a habilidade empatia, a gente vai pensar nessa história. Que quando a gente fala em empatia, rapidamente já vem um conceito na nossa mente, né? Vamos ver qual conceito que vem na mente de vocês. Alguns dizem se colocar no lugar do outro. Então, o macaquinho teve empatia, né, gente? O macaquinho se colocou no lugar do peixe. Ele teve a empatia? Qual é o detalhe da empatia que faltou no macaquinho? Da gente pensar. Será que às vezes a gente age como essa história? Às vezes querendo salvar as pessoas, alguma situação, de um lugar que é delas. Que às vezes elas nem estão precisando ser salvas e nós que achamos que precisa. Será que a gente está conseguindo se colocar no lugar do outro, por uma perspectiva do outro? Se a empatia tivesse uma imagem, né? Qual imagem seria? Elizabeth trouxe aqui que a empatia é muito ligada a não julgar, não criticar o outro, né? Então, quando eu julgo, quando eu critico, eu me distancio do outro. Eu bloqueio a minha visão, os meus ouvidos. Então, a empatia é ter a humildade para reconhecer o que é melhor para o outro. E como que eu reconheço o que é melhor para o outro? Thalita trouxe. Então, a imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês da empatia, que eu gosto demais, que tem na formação, que é uma pessoa, né? Como se a empatia tivesse orelhas grandes e boca pequena. Exatamente nesse conceito que vocês estão trazendo. A boca pequena, para não julgar. Ouvidos grandes, para escutar, para ouvir, para entender, para olhar para a perspectiva do outro, né? Então o macaquinho, ele tinha, né, gente, as orelhas grandes, mas eu acho que ele não estava conseguindo ouvir muito bem a história. Que ele foi tentar salvar o peixe da água. Não tinha jeito, né? Então, como que a gente pode conectar com esse conceito? Se colocar no lugar do outro sem julgar. Vocês já passaram por alguma experiência que vocês estavam passando alguma dificuldade e sentiram a empatia de alguém? Vocês se lembram de alguém que teve uma atitude empática com vocês no momento de dificuldade? Então, a partir daí, a gente vai se conectando. Como nós podemos agir com o outro em momentos de desafios, em momentos de conquistas, que a empatia não é só em momentos de desafio e de dor, né? Aqui no livro traz claramente isso,
que às vezes é muito difícil ter empatia com alguém que está muito feliz, com muitas conquistas. Então, conectar com o outro. Outras coisas também que a gente pode pensar da empatia. Às vezes a gente adoece com a empatia, chamada fadiga da empatia, fadiga de compaixão. Quando eu misturo tanto com os problemas do outro, quando eu me coloco tanto no lugar dele e esqueço de me cuidar, de me proteger. Então é uma habilidade muito desafiadora e que Jesus, ele sintetiza todos os passos da empatia nessa parábola do bom samaritano. Então por isso que é magnífico, né? A gente poder compreender através dessas histórias. Que às vezes a gente ficar aqui conversando sobre conceitos, a gente não compreende realmente. Agora, quando a gente ouve uma história que alguém conseguiu verdadeiramente ter uma atitude empática, que a empatia é uma habilidade que envolve o cognitivo, o afetivo e o comportamental. Então, envolve o pensar nessa conexão com o outro, de abrir a mente para entender esse lado do outro, de conectar com o afeto, né? De deixar que o afeto conecte com o outro, o sentimento, e também uma atitude empática. E assim, ele conta essa passagem, que eu vou relembrar a vocês, a passagem do bom samaritano, e é bom a gente lembrar um pouquinho antes dessa passagem. Sabe o que estava acontecendo naquela época? Jesus e os discípulos estavam indo para a comemoração da Páscoa, uma comemoração assim tão esperada. E eles passaram por um caminho mais longo, por sugestão de Jesus. E nesse caminho que eles passaram era um caminho da Samaria. E nesse trajeto eles não receberam das pessoas ali nem água, nem estadia, nem nada. E os discípulos estavam revoltados com os samaritanos, aquelas pessoas que não tinham acolhido Jesus, que não os tinham acolhido, e acolher um peregrino na época era algo tão sagrado. Então eles passaram por essa região e assim, até que eles estavam nesse caminho, né, para chegar até essa comemoração da Páscoa e sem apoio, numa viagem longa. Chegaram cansados na cidade. Vamos pensar assim: como a gente estaria? Como que vocês ficam com sede? Quando a gente está com fome? Quando está com sono? Corpo cansado? Eles chegaram desse jeito na cidade. E o que aconteceu nessa cidade? Chegou um homem, um doutor da lei, para testar Jesus. Olha, aí a gente já vai vendo todos os lados da empatia, né? Está chegando alguém na cidade com sede, com fome, cansado. E a gente vai levar uma pergunta, um questionamento para esta pessoa. Será que esse, doutor da lei teve empatia com Jesus e com os discípulos? E aí a gente vai percebendo a história, que vai prosseguindo, né? Então, esse doutor da lei pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus, estando nessas condições, né, olha com paciência para aquele doutor da lei e volta a pergunta para ele. Olha só, como que Jesus tinha essa sabedoria? Ele volta a pergunta e o que está escrito na lei? Então o próprio homem responde: amarás o teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito. E aí Jesus fala
faze isso e viverás, né? E ele ainda, o homem complementa uma parte que eu esqueci de comentar, que é: amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E aí o homem pergunta para Jesus, né? Quem é então esse próximo? E aí começa a parábola. Quem é o próximo? Que naquela época o próximo, para eles, ele queria testar Jesus. Então ele queria que Jesus denunciasse alguma coisa da lei, né, para o puni-lo. E assim ele vai trabalhando, né? A gente vai percebendo várias habilidades para a vida nesse contexto. A empatia, a comunicação, as decisões, o manejo de estresse e tensões, o manejo de emoções, tantas habilidades conectadas em uma só história. E Jesus conta a parábola do bom samaritano, contando, né, que um homem que caminhava sofreu ataque de ladrões e foi-lhe tirado a veste, ele ficou ensanguentado, ele ficou ali numa situação de vulnerabilidade, jogado ali, sem seus bens, sem suas roupas, sem sua saúde, sem forças para caminhar, sem seu animal que o conduzia. Então ele ficou ali na estrada. E passaram por ali na estrada dois homens, primeiro, que eram homens religiosos e que olharam. Um estava com pressa porque tinha seus compromissos religiosos, o outro se condoeu, pensou: nossa, coitado desse que está ali caído. Só que não conseguiu identificar bem se ele estava vivo ou não, e naquela época os sacerdotes não podiam encostar em cadáveres, pois eles tinham uma questão de purificação. Então, por várias questões da crença, do tempo, eles seguiram. E passou por ali também um samaritano. Este viu a necessidade daquele homem caído, cuidou das suas feridas, colocou em seu cavalo, levou para a hospedaria, ainda deixou um valor a mais, caso fosse preciso, e disse que no seu retorno, se ele tivesse algum gasto, ele restituiria. E assim ele conduz essa história, nos fazendo refletir sobre todos esses aspectos da empatia. O aspecto do pensamento, o aspecto cognitivo. Ele pensou, ele percebeu a necessidade daquele homem que estava caído, o samaritano, né? Ele sentiu, ele se condoeu, ele teve essa misericórdia, que é esse deitar o coração, né, sobre o outro. Ele teve esse movimento e não só ficou nesse pensar, nesse sentir, ele foi e auxiliou. Então ele teve o nível cognitivo, o nível afetivo e o nível comportamental da atitude. Olha só a sabedoria dessa parábola, conectando para nos auxiliar a perceber como desenvolver essa empatia em nós. E assim prossegue a história, né? E aí Jesus questiona: quem foi o próximo daquele que estava caído? Então, pela perspectiva do que sofre, quem foi o próximo? Quem teve empatia, né? E os samaritanos naquela época eram tão mal vistos que aquele doutor da lei nem disse foi o samaritano. Ele disse: aquele que teve misericórdia para com ele. Então, ele foi testar Jesus. Pensa como desconcertado ele deve ter saído daquela conversa, né? Quantas crenças ele deve ter revisto. Às vezes, a gente pensa que tem que exercer o bem só para aqueles que nos fazem o bem, aqueles que a gente admira. E aí, Jesus desconstrói tudo isso, né? Que olha só, quem fez o bem foi aquele que era considerado um homem de má vida, trazendo esses julgamentos também, trazendo esses julgamentos que levam a quê?
a gente determinar uma pessoa é isso, é aquilo, né? Então esse conceito da empatia, ele vem sendo percebido em várias etapas. Então, quem é o nosso próximo, né? Com quem que a gente deve exercer empatia? Quem está precisando de nós naquele momento? É quem está com a gente agora. Então, vocês também, de certa forma, estão exercendo empatia comigo. Se conectaram, estão junto comigo aqui neste caminho, para que a gente possa nos conectar com esses ensinos, desenvolver juntos essas habilidades, fortalecer as habilidades que a gente já desenvolveu ao longo do tempo. E assim a gente vê o quão benefício traz a empatia na nossa vida, né? Tem até alguns estudos que eles pesquisaram, até tem vários nomes, né, pessoal, que se refere às vezes palavras próximas que a gente pode ver, né? Alguns valores bem próximos da empatia, como o altruísmo. Marielle, que está aqui, também estuda esse livro da psicologia positiva, que traz um monte de exemplos, de pesquisas, que contam o quanto essa ação para o bem, essa atitude empática, que é esse altruísmo, eu olhar além de mim e conectar com o outro, traz benefícios para a minha saúde. Então, traz benefícios, teve um estudo aqui de benefícios cardiovasculares, essas emoções positivas que a gente busca, né, desenvolver em nós, podem ser protetivas para a nossa saúde física, nossa saúde mental. Depois, quem tiver interesse de saber mais a fundo dessas pesquisas, eu posso compartilhar com vocês, para a gente pensar como estão os meus relacionamentos. Quando alguém precisa da minha ajuda, como está essa conexão com o outro, né? Então, nesse livro também traz para a gente que existe uma pseudo-empatia, que é aquela pressa que a gente tem em ajudar, como o macaquinho fez, né? Eu acho que o macaquinho da história, quando ele quis salvar o peixe que estava na água, tirando ele da água, ele teve uma pseudo-empatia. Ele apressou em ajudar, apressou em dar soluções e não observou, não refletiu, não se colocou verdadeiramente no lugar do outro, né? Então, todas as vezes que a gente escuta alguém e apressa em aconselhar, em apressa em dar soluções para o outro, é uma pseudo-empatia. Que aí a gente está colocando os nossos julgamentos, a gente está colocando o nosso ponto de vista. E a empatia verdadeira, ela está conectada com esse lugar do outro. É deixar espaço para que o outro possa expressar o que ele está sentindo. Deixar espaço para que o outro manifeste aquilo que ele é. A empatia verdadeira não se apressa. Ela respeita o tempo do outro, respeita as escolhas do outro e se coloca ali. Estou junto com você, né? Dá espaço para que as pessoas possam continuar dizendo, continuar falando sobre aquilo, né, que está incomodando, sobre aquele momento feliz. Aqui ele conta uma história de um amigo. Eram 4 amigos que trabalhavam numa empresa. E aí, um dos colegas de trabalho, ele estava organizando e construindo a sua casa. Aí ele comprou o lote com muito esforço, construiu a casa e assim chamou os colegas de serviço para ir lá. Quando o primeiro colega de serviço entrou na casa, falou assim: nossa, fulano, mas essa casa sua, por que você foi escolher esse lote? É longe demais do centro da cidade. O outro começou a colocar defeito em alguma outra coisa da casa. E o outro amigo começou a olhar outros aspectos. Nossa, meu colega, que bom que aqui é pertinho do serviço, né? Ficou do jeitinho que você tinha planejado. Então, qual desses 3 teve empatia?
Às vezes a gente tem dificuldade de ter empatia nas alegrias e conquistas dos outros também. Então a empatia tem várias dimensões, várias, e está sempre nessa conexão com o próximo, o que está mais próximo de você. Se eu estou distraído, se eu não percebo como eu estou me sentindo, se eu ando no piloto automático fazendo as coisas por fazer, como eu vou conseguir conectar com o outro? Como eu vou perceber aquele que está precisando de mim, que está precisando de uma escuta ou de alguma palavra ou de algum espaço, né? Então, como eu vou conseguir se eu estou desconectado de mim? Por isso que é essa ordem que a gente começou a refletir nesse processo de nos conectar com a gente mesmo e assim poder conectar com o outro. O trabalho do autoconhecimento constante nos ajuda a desenvolver todas as outras habilidades. Então é uma tarefa para todos os dias, para esse instante agora, de se perceber, de perceber o ambiente que você está, as pessoas da sua convivência. Tem alguém aí pertinho de você agora? Dá uma olhadinha à sua volta. Perceba essa pessoa. E se você estiver sozinho, como eu te convido a fazer o exercício aqui comigo. Vou ficar feliz de receber essa empatia, esse cuidado. Ainda mais com essa turma tão querida que tá aqui, hein? Olha só, Milene, tia Darley, que bom todo mundo, a mamãe. Então vamos fazer um exercício juntos agora de conexão com o outro. Esse exercício eu aprendi na educação sistêmica. Então é um exercício que a gente se conecta com a gente e se conecta com o outro. A gente respira fundo. Se você estiver com alguém que aceite participar com você desse exercício, convida ela, convida algum, se for um colega de trabalho, alguém da sua família, o esposo, a esposa, um filho, uma amiga, quem está pertinho de vocês agora? E se estiver sozinho, te convido a fazer esse exercício aqui comigo mesmo. Que é assim. Estão prontos aí? Essa parte da gente não poder se ver é uma coisa difícil, né? Então vamos respirar fundo e, se possível, olhe nos olhos dessa pessoa. E se você estiver fazendo comigo, sinta essas palavras no seu coração. Ao olhar nos olhos, a gente pode dizer algumas palavras. Vamos começar? Eu vejo você. Do jeito que você é. Aqui você tem um lugar. Aqui você faz parte. Eu vejo você do jeito que você é. Aqui você tem um lugar. Aqui você faz parte. E eu tô recebendo de cá. Parece que a gente fica até mais leve de poder ser visto como nós somos, de poder fazer parte no nosso lugar. Esse exercício é um início de poder abrir mão, dar um passo atrás para os julgamentos, para as expectativas que a gente tem com os outros
e nos permitir conectar verdadeiramente com o outro, do jeito que ele é, escutar, perceber, estar junto, sentir parte. Todos podem fazer parte. E é esse o convite da empatia. O convite de estar com, sem olhar, né, se é rico, se é pobre, se é isso, se é aquilo, que é tantos julgamentos, tantos títulos que a gente vai colocando uns com os outros, né? É olhar de pessoa para pessoa. Eu tinha muita facilidade de ter empatia com as crianças, por exemplo, da evangelização, as crianças que às vezes estavam numa situação econômica difícil, estavam passando por algum problema, né, assim, maior, mais claro. Aí a gente se conectava mais. Um dia chegou na minha salinha e era num bairro assim bem que tinha uma população necessitada assim de várias questões, então a maioria dos alunos que iam eram crianças desse perfil. E a gente tinha uma conexão, eu conseguia desenvolver isso, né, de conectar com elas e tudo. Um dia chegaram crianças de outra classe econômica e eu senti que eu tive dificuldade de conectar com elas. E aí, minha colega, que estava trabalhando junto, não teve essa dificuldade. Ela não entrou nesse lugar, né, de julgamento, não entrou nesse lugar, ela viu cada um de pessoa para pessoa. E aí, quando eu identifiquei que eu estava tendo isso, eu levei um susto, né, e eu comecei a perceber. Porque é muito mais fácil a gente se conectar, né, com aquele que aparenta estar sofrendo. Mas a gente não sabe qual que é a dor daquele que está com um vestido bonito, com um sorriso no rosto, né? Qual que é? Cada um tem uma dor, cada um tem uma dificuldade. Então ninguém é privilegiado assim, né? A ponto de não ter nenhum problema. Todos têm, num grau maior, né, ou menor, ou de cada um também tem uma dimensão própria. Então, por que a gente às vezes cria essa dificuldade de nos conectar uns com os outros? De ver cada um do jeito que é, sem julgar pela classe econômica, né? Olha, as pessoas estavam julgando os samaritanos na época. E foi o samaritano, do exemplo de Jesus, que auxiliou. Olha só, não é um convite para a gente, às vezes, tirar esses rótulos e nos conectar uns com os outros, como pessoa que somos todos, né? Então, estar presente, observar, conectar com a gente, conectar com o outro é um fator de saúde. Saúde física, de saúde mental. E que não tem custo nenhum, só benefício. Todos podem fazer. Todos. E é uma habilidade que a gente vê que começa a ser manifestada desde a infância. E às vezes, no livro ele traz que a habilidade é natural na infância e às vezes muitos pais e mães bloqueiam a empatia dos filhos. Olha só a seriedade disso, né? Então, a gente deixar essa empatia fluir nas crianças. Não impedir essa conexão que eles criam uns com os outros. Exercitar a empatia dentro da casa, na rua, onde a gente estiver também, para ser um exemplo para as crianças. Se é uma habilidade que traz tantos benefícios, hoje a gente vê o peso que tem as competições, o peso que tem as comparações.
E a empatia é se colocar lado a lado, é caminhar junto, é todos fazem parte. E eu acho que eu não tô tendo empatia hoje, né? Que eu tô aqui falando e ouvindo pouco. Ai, ontem a gente fez mais exercícios escritos que vocês compartilharam. E foi tão bom, né? Então, hoje também exercícios que vocês fizeram daí. Será que deu para se conectar com alguém? Conectaram com vocês mesmos? É possível tentar, se esforçar para desenvolver esse sentimento de empatia? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui quem chegou. A vovó Luzia, Stephanie, Abel, Jeane, quantas pessoas queridas, Ivanice, a Beth. Então sintam-se bem-vindos, né? Todos os dias, até agora a véspera de Natal, a gente vai dedicar alguns minutinhos para poder refletir sobre alguma habilidade e conectar com os ensinos de Jesus, conectar com esse Natal. O que a gente quer nascer em nós? Eu quero que a empatia nasça em meu coração. Vocês querem aí? Oh, que bom, Thalita. A empatia nos emociona, né? Ela mexe assim com a gente. É tão bom quando a gente sente que tem alguém que a gente pode contar. E é tão bom sentir que alguém pode contar com a gente, não é? Então que a gente possa desfrutar, não ter medo de demonstrar o nosso amor pelas pessoas, não ter medo de receber o amor. Às vezes parece estranho, como assim, Malu? Medo de receber amor é o que mais tem. Então que a gente aceite receber carinho, receber o amor, receber a empatia das pessoas que estão pertinho de nós e também ofertar, que é uma troca. Todo relacionamento tem essa troca. Essas geralmente, né, Stephanie, são as que mais precisam da empatia. Como ter empatia com quem não tem empatia? Essas são as mais difíceis e as que mais precisam. Então, como que a gente vai olhar a pessoa que às vezes nos atazana, né? Nos irrita, nos implica? Ontem a gente falou sobre isso, Stephanie, sobre essas pessoas, né? Que essas pessoas, às vezes, que nos irritam, são grandes professoras, que elas nos mostram como que a gente reage em diversas situações. Então, quando uma pessoa me irrita, eu trabalho ali, como que eu reajo? Quais são as emoções que eu tenho? Como eu faço esse manejo das minhas emoções, né? E assim, tem uma ferramenta, já que a Stephanie perguntou, que é a comunicação não violenta. Um dia a gente vai falar só aprofundar nessa habilidade, né? E ela nos ensina a conectar com as pessoas que não têm empatia com a gente, que vêm com agressividade para o nosso lado, que não nos compreendem. Uma das coisas fundamentais que ela traz para a gente nessa teoria é a gente não levar para o lado pessoal. Então, aquele que ofende, que agride, ele está com uma necessidade não atendida. Então, eu me conecto, qual que é essa necessidade do outro? Eu saio desse ataque, dessa defesa, para olhar o que o outro está precisando. Tem várias histórias nesse livro da comunicação não violenta de situações assim de conflitos de vida ou morte. Que quando é trabalhado isso, quando eu conecto com o outro, verdadeiramente, isso é uma coisa difícil, só para quem já treinou bastante, quem já tem isso bem desenvolvido. A gente desarma qualquer ataque. Quando eu me sinto respeitado, eu me sinto aceito, eu me sinto compreendido na minha dor, na minha necessidade, eu não ataco. A gente olha para as soluções. Então, a primeira coisa
é a gente não levar para o lado pessoal, que se eu levo para o lado pessoal essa falta de empatia do outro, eu vou querer reagir, e aí é uma necessidade minha não atendida também, né? Não fui aceito, não fui incluída. Então, se eu me pego nisso, eu também me confundo ali. Então, a gente se protege. Se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, quais são os meus ideais, eu não deixo que o outro tire minha paz. Então eu olho e conecto com as necessidades dele. E assim eu caminho para uma comunicação que eu posso auxiliar nesse olhar empático, né? Uma das ferramentas que mais ajuda em conflito, essa empatia. O que é, Stephanie? Mas essa sua pergunta é difícil, né? É uma das coisas mais difíceis, ter empatia com aqueles. Tem um livro, uma amiga um dia leu um capítulo de livro para mim, essa tem empatia, a Shirley. É que eles têm histórias, um casal que viajou pelo mundo trazendo histórias boas, de acontecimentos bons. E uma das histórias que eles contaram, que eles presenciaram, é de uma tribo indígena. Essa tribo indígena, não é uma comunidade muito grande, né? E aí, quando alguém comete um crime nessa tribo, quando alguém comete um crime, faz algo, a gente tende a entrar nesse julgamento, né? Nessa crítica, na condenação. E sabe o que eles fazem lá nessa comunidade? Eles reúnem todo mundo. Então, alguém roubou, fez alguma coisa, algum crime. Aí reúne toda a comunidade, coloca essa pessoa lá no centro da roda e aí vai passando um por um, olhando nos olhos dessa pessoa e lembrando de algum reconhecimento de algo que ela fez que foi bom. Porque eles acreditam que todos os seres têm uma essência do bem. E aquele que comete algum crime, que faz algo que não está de acordo com as leis da comunidade, se distanciou dessa essência e que ele precisa retomar. Então vocês pensam, vocês fazem algo errado e vem uma a uma pessoa, por exemplo, dentro da família, olhar nos seus olhos e lembrar de algum momento que você os auxiliou. Gente, tem uma coisa que quebranta mais do que isso. Se alguém vem falar assim, se eu fiz alguma coisa errada, te prejudiquei, Stephanie. E aí você vem e começa a falar, para mim, coisas ruins também. E aí a gente entra nesse discurso, e aí vai e volta, e vai, discussão, volta, discussão. Eu vou criando um poder, né, de continuar. Agora, se eu sou lembrada do quanto eu faço parte dessa comunidade, como eu faço parte da sua vida, da vida das pessoas ali, o quanto em algum momento eu pude auxiliar, enquanto em algum momento eu fui auxiliado, eu me reconecto com um novo caminho. Até que é uma das coisas que Jesus mais fazia, né? Ele estava sempre em contato com quem? Que é o nosso tema, né? Que a gente está trabalhando as habilidades sociais e os ensinos de Jesus. Ele estava em contato com aqueles que eram excluídos da sociedade. A mulher adúltera, por exemplo. E ele sempre trazia a reflexão: vai e não peques mais, né? Quem somos nós para julgá-la? Quem de nós não cometeu pecado? Então, essa nossa mania de falar isso é bom, isso é ruim, de julgar e de não olhar para o que é humano, né? É humano. Nós todos somos humanos. Estamos nesse mesmo lugar, buscando acertar. Ninguém escolhe, fala assim, hoje eu vou errar com todo mundo. Ninguém quer isso, né? Então, por mais que o outro faça algo que parece ruim, ele tem algum motivo e precisa ser cuidado. É claro que a gente não vai também menosprezar as leis humanas, né? Quando necessário. E até para o bem dessa pessoa também, é a lei, né? Humana também. Precisa ser cumprida. Agora, qual que é o sentimento que eu escolho ter diante dela?
Isso eu posso escolher aqui. Então, cumpre a lei e a gente tem esse olhar empático também. Não é excludente, né, uma coisa e outra. Assim como é na educação dos filhos. A gente tem empatia, mas não é deixar fazer o que quer. A gente tem empatia e tem firmeza. A gente tem combinados aqui em casa, né? Então é assim, né, gente? A empatia é um desafio constante. E sentir a empatia, praticar a empatia, traz resultados tão bons para a nossa vida. A gente nunca perde, né? Eu acho que um dos sinônimos da empatia é o amor, que é esse esforço, essa ação de buscar enxergar o outro do jeito que ele é, de escutar o outro. Por isso que essa parábola também fala, né, desse maior mandamento, do amar a Deus, de amar. Às vezes a gente, como a gente não prende nenhuma religião aqui, né, amar a criação, amar tudo, né, à sua volta, a natureza, conectar com isso, amar o próximo, quem está pertinho de você, e amar a si mesmo. Isso não é um dos maiores ensinamentos para a saúde mental e física? Então, desenvolver habilidades para a vida é desenvolver nossa saúde, é desenvolver nossos relacionamentos interpessoais e é ofertar o nosso maior presente, que é esse sentimento, né? Quem sabe, hein? A gente pensa nesse Natal ofertar o maior presente, que é ter empatia. E quem sabe ainda a gente consegue pensar algum lugar que a gente pode desenvolver esse altruísmo. Algum lugar que está passando alguma dificuldade, que a gente pode auxiliar com alguma coisa material ou com algum serviço. A cidade tem tantas instituições, né, que desenvolvem projetos. Quem sabe a gente pode ainda utilizar desses recursos, né, que eu acredito que quando a gente está num projeto social, a gente está treinando a empatia, porque lá é muito fácil da gente desenvolver. Aí a gente treina lá para depois aplicar com aquelas pessoas que a Stephanie trouxe, aquelas que não têm empatia com a gente, aquelas que às vezes tiram o nosso tapete e assim por diante. Então, quem sabe nesse Natal a gente dedique algum tempo para alguém, para auxiliar alguém que esteja precisando, para a gente ir exercitando essa empatia. Ok? Vamos fazer esse compromisso? Não precisa ser grandes coisas, né? Uma pequena coisa. Uma pequena. Vou deixar com vocês esse convite. Às vezes, até ligar para um amigo que está longe. Às vezes, pedir perdão ou aceitar um perdão de alguém. Tem várias formas de desenvolver, né? Da gente fazer esse exercício da empatia. Deixo esse convite com vocês e agradeço demais a cada um que teve empatia comigo, que me ouviu. Vocês estão aí treinando a empatia, né? Que a empatia tem orelhas grandes e boca pequena. Cada um que esteve aqui e permitiu que a gente tivesse esse momento de reflexão. Amanhã estaremos aqui, de novo às 18 horas, para uma pequena reflexão sobre outra habilidade para a vida e os ensinos de Jesus, baseado neste livro. Eu espero vocês. Quem puder vir, será muito bem-vindo. Quem não puder, se puder nesse horário das 18 horas, prestar atenção no seu corpo, observar a natureza, fazer algo de bom para alguém, para si mesmo, também está valendo, estará conectado, né? Todos agora fazem parte desses momentos. Olha, Elizabeth, que bom, que bom. Eu espero que esse seja um projeto não só para o Natal mesmo, né? Esse desenvolvimento de empatia, de habilidades para a vida, é um movimento para sempre.
E eu espero que nesse Natal a gente dá um revivo, assim, reaviva esse nosso ideal, para a gente se fortalecer para esse ano de 2021, para quem a gente quer ser nesse ano que iniciará. Então, uma palavrinha para empatia, uma palavra que nos ajudará a conectar com a empatia. Vocês podem compartilhar? Quando fala empatia, a primeira palavra que vem? Yadira. Saudade. Thalita, muito obrigada. Cristiana, muito obrigada, viu? Vocês, Lélio, Guilherme, também vi entrando. Toque Ternura. Gente, quantas pessoas especiais passaram por aqui. Otávio. Então, gratidão a cada um. Pensem aí numa palavra, gente, pra gente compartilhar uns com os outros, pra gente lembrar. Empatia é igual a... Pode ser, eu vim aqui muitas palavras, a compreensão, olha só, paciência, gratidão, empatia. Então, para que a gente tenha empatia, a gente tem o coração grato pela vida, pelas possibilidades, por aquele ensinamento de uma situação, por aqueles amigos, por quem está próximo, que a gente consiga compreender, conectar com o outro, ter paciência de não apressar em consolar, de ir devagar no diálogo, dando espaço para o outro poder expressar, poder falar. Olha, essas 3 palavrinhas resumiram bem, hein? A empatia. Vamos lembrar e exercitando sempre. Agora a gente já tem 2 compromissos, hein? O autoconhecimento e a empatia. E assim a gente prossegue. Então, muito obrigada a cada um que passou por aqui. Nayara, muito obrigada. Tem pessoas aqui que eu acho que nem precisavam estar, né? Que podiam estar falando das suas experiências pessoais. Cada um de vocês que exercitam a empatia a todo instante. Mas é sempre bom, né? Reavivar isso no nosso coração e espalhar o melhor de nós em cada cantinho. Muito obrigada pelo apoio a cada um que passou aqui. Mamãe, Elizabeth. Quem puder voltar, amanhã às 18 horas nos encontramos. Quem não puder, possa conectar com algo bom nesse horário. Que seja um horário da gente respirar fundo, da gente se cuidar e cuidar de quem a gente ama. Um beijo no coração de cada um e até amanhã para quem eu for encontrar e até amanhã para quem eu não for encontrar também, mas que estará conectado com esse movimento de preparação para o Natal. Beijo, Thalita, beijo a cada um que passou por aqui, quem for assistir também depois. Gratidão. Acho que essa união que a gente faz tem uma força, né? No ambiente que a gente vive. Então, vou deixar salvo, Elizabeth. Vou deixar salvo. Parece que eu não tô querendo encerrar aqui. É tão bom aqui com vocês. Mas a gente encerra e continua conectados, né? Com esse bem, com esse exercício. Até amanhã. Gratidão.